boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Episódio de hoje, gente, com um convidado super especial, Thiago Severo, diretor jurídico da AB Cripto. Vamos falar aí, gente, sobre um assunto que foi polêmico no final do ano passado, muita gente ficou debatendo, querendo saber, e a gente vai trazer informações sobre as consultas públicas para empresas de criptoativos abertas aí pelos órgãos reguladores. Thiago, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado, eu agradeço. Espero contribuir aqui com informação de qualidade e dar um pouco de previsibilidade também para todo mundo. Ótimo. Conta um pouquinho, Thiago, antes da gente começar a entrar no assunto, sobre você, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. Quem é você? Conta um pouquinho da tua trajetória no mercado. Legal. Bom, eu sou advogado, né? Tô mais de 15 anos aí na área regulatória, né, do sistema financeiro nacional. Então, tudo que o Banco Central autoriza, fiscaliza essas entidades, cartão de crédito, né, bandeira, instituição de pagamento, cooperativa de crédito. Então, a minha formação na área jurídica é dar assistência para esses atores que estão no mercado, né, bancos, etc. E de 2015 para cá, com as transformações de fintechs, foram as primeiras fintechs, Nubank, Banco Neon, Biva, várias fintechs de crédito, né? Então esse cenário mudou bastante, tiveram novos atores também, uma lei em 2013 relacionada aí à abertura de meios de pagamento, né? Uma nova estrutura, novas definições, conceitos, abertura do mercado para novos atores. Então o mercado se transformou muito, a gente começou a ter uma dinâmica bem interessante e diferente, que era atender o mundo sólido, né, os bancos ali, Basileia, capital regulatório, tesouraria dos bancos, e ao mesmo tempo esses caras que eram startups, né, de novo, Nubank, Neon, assim, da onde eu começo, qual é o primeiro passo, o que eu tenho que fazer, né, qual é o capital que eu tenho que ter. Então, minha experiência eu faço essa referência aqui que eu acho que facilita, né, então é do mundo sólido, aquilo que é a regulação do sistema financeiro, que tem uma legislação específica, né, a Lei Federal 4.595 de 64, é estruturante, define ali competência do Conselho Monetário Nacional, competências e atribuições do Banco Central, depois tem legislação também que define e delimita ali competências da CVM, 6.385, gente que é advogado, né, Flávio, gosta de um monte de sopa de letrinhas, mas é só para ter referência. Então, são esses dois marcos macro de regulação do sistema financeiro, é onde eu atuo, dando assessoria para a parte consultiva, desde constituir novos negócios, principalmente depois de 2015, né? Esses novos atores, a gente chama de novos entrantes, né? Querendo ofertar crédito, querendo ofertar conta de pagamento. Então, a minha experiência vem nesse sentido, né? Consultivo, regulatório, eventualmente questões muito intrínsecas e relacionadas à gestão de risco, prevenção à lavagem de dinheiro, que tem normas administrativas. Então, o meu background, minha experiência é nessa parte jurídica, que não tem, Flávia, de onde buscar, né? Assim, não tem o vademecum, né? Então é muito de experiência mesmo de atuação. Eu fui de duas grandes bancas do país, de escritório de advocacia, que colaboraram bastante aí com a minha formação e experiência que a gente vai ganhando nos casos. Com isso, aí onde é que eu entro no mundo cripto, né? Em 2018 para 2019. Bom, na verdade, o mundo cripto ali já comecei em 2016, Flávia. Eu sempre conto essa história porque ela é bem curiosa mesmo, assim, foi um trigger para mim. A indústria, a gente foi provocado dentro da banca que eu estava, a gente foi provocado por uma indústria de papel e celulose. Uma empresa grande de papel e celulose procurou a gente e falou assim: a gente quer falar com vocês sobre cripto. Isso em 2016. Nossa, que esses caras estão falando cripto. Marcamos uma reunião, chegamos na reunião e os caras da indústria de papel e celulose falaram assim: não, a gente quer emitir nossas dívidas em blockchain. A gente, uou! Assim, cara, vocês estão em Blade Runner, vocês estão em 2057, cara. Não tem nem como dar esse passo, isso em 2016. Então ali eu percebi que a gente já olhava alguma coisa. Tem um projeto de lei 2303 que começou tudo no Brasil em 2015, o Brasil era resistente, queria proibir tudo, né? O desconhecimento causa isso, né? Primeiro, a gente
não vamos proibir. Então era nesse momento, mais ou menos, que eu tive essa interação e vindo de uma indústria, esse papel e celulose, o cara quer emitir dívida em blockchain. Eu falei, caramba, isso não é uma moedinha de chocolate, né? O Aham. Bitcoin, isso é maior. Daí eu Não, e comecei. curioso, né? Assim, pô, 2016, eu lembro quando eu entrei no mercado em 2019, nossa, o pessoal me olhava tudo estranho, assim. Então, imagina 2016 e aí numa empresa vir, ah, nossa, a gente quer se envolver com blockchain. Legal. E daí, assim, acelerando para frente, né? Eu comecei a atuar aí com alguns atores, novos entrantes, mas num mix meio que de cripto com. Era muito embrionário ainda, né? Sim. Mas tinha já um caminho das principais aí, Foxbit, Mercado Bitcoin, alguns atores que já são grandes, né, no Uhum. mercado nacional. E a gente começou a atender essa turma. Foi quando eu entrei para a Bcrypto. Então eu brinco que eu estou na Bcrypto desde o primeiro prego batido na parede. Foi quando o Bernardo Surur, que hoje é presidente Uhum. da associação, Que me já veio aqui, convidou. inclusive, acho que umas 2 vezes participar do podcast. O Bernardo é uma figura. E ele me convidou porque eu fico, Flávio, eu sou de Brasília, mas morei muito tempo em São Paulo, então eu sei navegar nos dois mundos, né? Eu brinco que no Vietnã tem que ser o vietnamita, né? Então, tem que conseguir navegar nos dois mundos. Então, eu acho que tenho essa habilidade de conseguir fazer as conexões São Paulo-Brasília. Eu, por questões outras, né, pessoais, eu precisei voltar para Brasília em 2018, mas acabou que isso foi bom, porque eu consegui ajudar a Bcrypto em Brasília, né, primeiro contato, primeira interação e contrato mesmo de trabalho, que na época eu era um advogado externo prestando um serviço para a associação, diferente de hoje, estou no quadro da associação como diretor. E a gente começou ali no PL, né, no projeto de lei 2303, que audiência pública, onde o deputado Áureo Ribeiro começou a levantar as questões de pirâmide. Então, foi quando eu me inseri no mundo cripto, agora na parte associativa, né? E a gente teve um trabalho assim, Flávia, árduo, né? Imagina, você acabou de comentar que, putz, você já se sentia meio que um estranho no ninho ali, né? Um outsider total. Imagina a gente tentando falar com o COAF em 2019 para explicar que a Bcrypto queria fazer o seu código de autorregulação. Isso é impensável. Então a gente, quando realmente tudo era mato, eram 4 associados só, os 4 fundadores, Mercado Bitcoin, Foxbit, Alter e Ripio, se não me engano. Eram esses 4 atores. Hoje somos quase 60, né, de associados. Então, a entidade não tinha, eu falo, né, não tinha legitimidade de representação de um mercado. Né? A gente foi construindo isso assim, às duras penas. E foi quando a gente trouxe o código, criou o código de autorregulação. Então, o código de autorregulação em prevenção à lavagem de dinheiro, que hoje está no site, foi o primeiro instrumento que realmente a associação falou assim, não, a gente precisa separar aqui. Tinha briga no CAD, entidade, banco fechando conta de corretora, você deve lembrar disso. Eu lembro disso. Então, era aquilo ali, Flávio, era aquele fuzuê. Então, a gente Momentos precisava... tensos vivemos no mercado. Então, a gente precisava, do ponto de vista associativo, criar não só uma narrativa, mas também cortar na própria carne e falar assim, a gente precisa fazer as coisas de uma maneira certa para a gente ser respeitado. E aí veio a pandemia, a gente mesmo na pandemia conseguiu, que estou fazendo um mix do meu trabalho com a Bcrypto, que eu acho que é interessante aqui todo mundo conhecer. E durante a pandemia a gente começou um trabalho de bater na porta de Ministério da Fazenda, Banco Central, CVM, CAD. Assim, o que vocês querem de informação do mundo cripto? Assim, mas vocês não têm nada para fazer. Pelo amor de Deus, eu nem sei o que eu quero. E aí Daí foi a gente ajudando a construção, né? Porque hoje, se a gente fala, hoje é um mercado totalmente diferente, né? O olhar do Banco Central, o CVM e tudo é totalmente diferente do que alguns anos atrás, assim. Então a associação construiu esses pilares, né? E eu ajudei aqui nessa construção. Pilar educacional, que era necessário para que o mundo criptos fosse melhor entendido pelas autoridades. Ministério Público, Receita Federal, Polícia Civil. E tinha uma outra vertente que a gente criou, essa da autorregulação, que são, né, fundantes aqui, e o outro de estudos, né, que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente criou depois o primeiro censo do mundo cripto, que, de certa forma, provocou o Banco Central para primeira vez na história, o Banco Central, a consulta pública inicial, né, a 95, 97, se não me engano, foi um Q&A na história do Banco Central, foi a primeira consulta pública que foi transformada em Q&A. Assim, tem uma colaboração nossa de levar esse censo para o Banco Central e mostrar assim, ó, o mercado não é só, todo mundo é DTVM, não é igual a DTVM, o intermediário, o cara ganha um FII,
comprou e vendeu. Tem uma complexidade um pouco mais densa para descer no nível, tem cash-in de reais, transformação desses reais, estoque dos reais. Então, Flávio, assim, a minha história profissional tem a ver com o lastro direito no sistema financeiro. Do sistema financeiro, isso facilita a minha vida nessa construção, interação com as autoridades para traduzir o que é blockchain, o que é o efeito disso. Entender o mercado de criptoativos, né? E ajudar a gente a construir um mercado aí mais Então, meu papel saudável, né? Que as pessoas entendam, que as pessoas aceitem um mercado regulado. Tiago, eu queria falar com você, como a gente vai conversar sobre algumas consultas públicas que estão rolando, eu queria começar aqui sobre as consultas públicas do Banco Central, né? Como até você comentou aqui do Banco Central. Você sabe me falar um pouquinho sobre o que motivou, assim, o Banco Central a abrir essas consultas públicas sobre ativos virtuais agora? Legal. Eu acho assim, primeiro, o Banco Central, do ponto de vista regulatório, ele vem tendo a sua evolução do ponto de vista de construção de normas, tá? Desde 2016, tem uma norma de responsabilidade socioambiental, o Banco Central mudou a chave do ponto de vista regulatório de não mais, é outro exemplo que eu dou, né? Não mais emitir normas de checklist de troca de óleo de carro. Substitua o filtro de óleo, o filtro de ar. O Banco Central não faz mais isso porque ele não tem mais condições de dizer para o mercado. Antes eram poucos players, o mercado é gigantesco de pagamento, só de pedido de autorização de instituição de pagamento. Hoje, se não me engano, tem represado acho que uns 200 pedidos. Um negócio assim, astronômico, né? Do ponto de vista de ter o mesmo time de servidores, etc. Então, as consultas públicas, elas têm correlação com essa necessidade do regulador entender um pouco mais previamente para ele construir uma norma, pelo menos inicial, que dê um landmark assim, igualitário, isonômico para todos os atores do mercado. Então, o instrumento consulta pública ele vem sendo muito utilizado pelo Banco Central facilmente aí nos últimos 10 anos, né, desde fintechs, praticamente, 2015. E para o mundo cripto, depois que a gente teve a conversão do projeto de lei 4401 na lei 14478, né, que é o marco legal de cripto, teve um decreto presidencial que delegou a competência. Né, o Banco Central vai ficar com o processo de autorização, regulação do mercado, CVM com aquilo que é competência residual, né, que eventualmente precisar de uma conexão com esse mundo, né, principalmente daquilo que for valores imobiliários, precisar de uma oferta regular, a gente vai precisar olhar isso. Então, esses dois atores, essas duas autoridades, pela combinação, né, da lei 14478 com o decreto presidencial que delega a competência, aí o Banco Central, não, agora é valendo, né? Eu preciso agora entender um pouco mais. Foi quando a gente, né, comentando aqui anteriormente, Banco Central, a gente fez vários workshops desde 2023 com o Banco Central, vários associados apresentaram seus modelos de negócio, tokenização, stablecoin, cripto com câmbio, muita coisa a gente fez, Flávio. Essa parte anterior mesmo às consultas públicas, que aí a consulta 97 foi um Q&A. Do Q&A tem vários blocos, se não me engano são 6 blocos, cada bloco é de uma diretoria. O Banco Central tem 7 diretorias. Se você separar nos tópicos, nos títulos das consultas públicas, cada diretoria ficou com um bloco perguntando, né? Então, o DEREG, que é o Departamento de Regulação Prudencial, que analisa câmbio, ele fez as suas perguntas, declaração de capital brasileiro no exterior, operação ilegítima de câmbio. Então tem um capítulo que são perguntas do DEREG. Outras são perguntas do DECON, que é o departamento que analisa a conduta para a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. O outro é o DENO, que é o responsável pela criação das normas. Então, esse mix das diretorias, primeiro a gente veio a 97. Daí surgiram as 109, 110, 111, que agora, nesse valendo, o Banco Central coloca na praça, fala assim, é isso que eu entendo que é o primeiro momento de isonomicamente separar atividades. Então, o 109, se a gente for olhar do ponto de vista regulatório, comparando com as outras consultas, o Banco Central define 3 atividades. A gente, Flávio, apresentou para o Banco Central 7 atividades hoje, que são prioritariamente ou majoritariamente exercidas no Brasil. Tá? Aí o Banco Central falou assim, não, vou começar por 3, marketplace, corretora, uma exchange e o custodiante. Esses 3 caras, para
mim, são os mais importantes hoje nesse contexto. Então, a 109, ela traz uma primeira definição ali de o que é staking, né? Como toda norma do Banco Central, primeiro tem uma definição, tem uma referência, né, do que é, e aí separou 3 atividades, e quando a gente vai olhar, Flávia, lá dentro dessas 3 atividades, o Banco Central recheou muito do ponto de vista de gerenciamento, risco e compliance. Então, aí ele trouxe um pouco do checklist de troca de óleo de carro. Aí ele fez questão de rechear. Falou assim, não, para essa turma que é nova, eu faço questão de dizer para eles o que eles precisam observar do ponto de vista de gestão de risco. E quais pontos, assim, Thiago, da proposta de regulamentação do Banco Central você considera mais impactante para o mercado de criptoativo? É algo que nem parece estar lá, tarifas. Porque a gente vai até fazer um workshop com o Banco Central agora dia 10. A gente fez um estudo nos últimos 90 dias, porque a 109 ela trata de atividades. A 110, consulta, trata de processo de autorização. Requisitos, identifica o controlador, beneficiário final, capital regulatório, blá, blá, blá. E a 111 é câmbio, então são outras coisas. Só que nesse ecossistema novo, ninguém está falando de tarifa. E como o Banco Central é a entidade que é responsável por regular, só tem uma norma de tarifa, que é a 3919. Essa norma diz respeito a quantos talões de cheque o banco tem que conceder no pacote XPTO, quantos saques pode acontecer. E ninguém está falando disso. Então, assim, é estruturante, o backbone da atividade é você poder cobrar. Que aqui, ó, nota de rodapé importante é o seguinte, do ponto de vista regulatório, tem distinções. Para o mundo real nosso aqui, Flávio, vamos ali, direito civil, tá? Ali comprou um carro, fez um contrato, fez uma permuta, mútuo. A regra de ouro do 104 do Código Civil diz o seguinte: o que não está proibido está permitido. O que não está proibido está permitido. Na regulação do sistema financeiro o que não está permitido está proibido. O que não está permitido está proibido. Então, são universos completamente diferentes e o quadro tarifário da 3919, resolução do Conselho Monetário Nacional 3919, diz o que as entidades autorizadas podem cobrar pela contraprestação do serviço. Tarifa de cadastro de cliente. O fato gerador é X, só pode cobrar. Falei, gente, ninguém está falando disso. Isso é estruturante, Flávio. Sim, isso é prioritário. Então, o que a gente fez aqui na Bcrypto? A gente lutou no projeto de lei 68, projeto de lei complementar, né, no PLP 68, que regula a reforma tributária, para organizar a casa, porque antes, o que estava no projeto original na Câmara? Passou no Senado do jeito que a gente queria, graças a Deus. Suou uma camisa, mas passou. E foi o seguinte, antes, o projeto original dizia o seguinte: vai ser, aqui, grosso modo, sem tecnicidade, tá? Só para ser claro. Vai incidir a tributação no valor do ativo e não no valor da tarifa. Então, olha só, se eu tenho R$1.000 de Bitcoin, só para ficar clara a conta, vai incidir a tributação em cima de 1.000. Só que a exchange só ganha 100, só ganha 10%, aqui no exemplo hipotético e fácil de padaria, só ganha 10%, ele só ganha R$100. Então, o mercado brasileiro ia ficar à deriva do mercado estrangeiro. Não ia ter competitividade. Só que ninguém estava percebendo isso porque tem várias conexões que a gente precisa fazer. Então, a gente primeiro conseguiu passar, talvez a gente não conseguiu olhar todos os setores, mas ouso afirmar que o mundo cripto foi o único que conseguiu todos os players, porque também a gente não tinha nada. a gente estava levando só pancada. Então a gente conseguiu mudar para agora, vai incidir a tributação a partir do que a lei complementar for definir, mas pelo PLP 68 a gente tem um ganho de eficiência, dizer, só vai tributar em cima dos 100 da tarifa. Aí agora, Flávia, a gente tem que fazer dentro da consulta pública 109, que é de atividades, mostrar para o Banco Central, se Deus quiser, eles vão se sensibilizar, dizer, conquistamos isso no PLP 68, agora a gente tem que mudar ou ter uma 3919 para o mundo cripto, para que ela defina quais são as possibilidades de cobrança, porque, de novo, regra geral, né? O que está, do ponto de vista de regulação bancária, o que está permitido é aquilo que consta do texto da norma, diferentemente do nosso mundo civil aqui, como eu dei exemplo, né? Trocar compra de venda de carro, contrato, etc. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, que a gente, da Bcrypto, está tendo, em direcionar isso para o Banco Central dentro da 109. Então, o mais importante da 109 para a gente é o que ninguém está falando, que é estruturante do ponto de vista o que eu,
entidade, seja um marketplace, seja uma exchange, uma corretora, ou seja o custodiante, o que, que eu posso cobrar do meu cliente. Uhum. E Então, pro lado. isso é... Pode falar, Thiago. É que Não, eu tô. não, só para concluir, isso assim é relevantíssimo, tá, Flávio? Com certeza. E assim, pro lado de tokenização, de que maneira assim que o Banco Central está avaliando o lado de tokenização e também o lado das criptomoedas distintamente nessas consultas? A tokenização, talvez não, mas muito provavelmente, 99% de chance, ou a gente vai ter uma lei federal, ou a gente vai ter uma norma do Banco Central, ou do Conselho Monetário, enfim, a gente vai ter que saber, disciplinando a tokenização. Porque tem muitas atividades que tokenização, de certa forma, podem ser vistas aí pela autoridade ou pelo mercado, não é minha leitura, estou só colocando o óculos de como o mercado e a autoridade vê, como uma prestação de um serviço que eventualmente vai ser uma securitização, vai ser uma oferta pública. Então, assim, não que ele vá substituir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só dizendo que existe um óculos, uma lente, seja do mercado, seja das autoridades, que veem similaridades com eventuais atividades dentro do dia a dia de uma tokenizadora que podem ser próximas de uma securitização ou ser próxima de uma emissão ali de uma oferta pública. Então, talvez precise ter... Não, é isso aqui. E aí, isso aqui precisa estar refletido ou num texto de uma legislação federal ou no texto de uma norma infralegal aqui editada pelo Banco Central junto com a CVM. Isso pode acontecer também, as duas autoridades sentarem e emitirem uma norma conjunta. Isso vai ser necessário, com certeza. Então, dentro desse universo da 109, que, de novo, 109 atividades, né? Marketplace, corretora e custodiante, 110 processo de autorização, 111 câmbio. Você vê que tokenização não está aqui. Então, a sua pergunta, a gente vai ter um capítulo, provavelmente na sequência dessas consultas públicas, que diga respeito exclusivamente à tokenização e stablecoins. Que desafios assim você vê que as empresas podem enfrentar para conseguir se adequar a essas possíveis regulamentações do Banco Central? Olha, eu acho que tem uma condição sine qua non aqui da adequação, que a gente vai lutar bastante, assim, para conseguir colocar na mesa as preocupações que a gente tem, né, com relação à tarifa. Eu acho que a gente, navegando bem, sensibilizando bem o regulador daquilo que essas entidades podem cobrar, a gente abre um leque de oportunidades para que os desafios não fiquem ainda maiores. Então, por etapas, tarifas aqui, ele é é a bola da vez do ponto de vista de mercado de a gente regularizar. E do ponto de vista de mercado, cripto intermediação, uma corretora, é escopo e escala, é porca e parafuso. Então, quem for mais eficiente, tiver mais listagem de ativos, ou seu aplicativo for o melhor, né? Você consegue fazer o Pix, não dá pau. Então, tem uma série de questões operacionais aqui, junção de parceiros, né? Então, tem muito hoje o mercado ainda que depende de um outro parceiro que vai fazer o cash-in de reais para ele depois converter. Então, tem umas questões operacionais ainda para serem vencidas, e o que a gente vê, pelo menos do que a gente ouve do mercado, ou vão acontecer fusões e aquisições aqui para essas adequações, ou acordos operacionais para nessa nova fase pós-consulta pública se tornando realidade. A gente não vê, Flávio, nenhum, pelo menos dos atores que a gente conversa, não só associados, mas também atores de mercado, preocupações em relação a capital regulatório de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Isso não é um issue. Eu acho que um issue agora é o que o Banco Central vai receber de pedidos de autorização, porque até o momento, né, para deixar todo mundo na mesma página, existe um waiver de todo mundo que está operando continuar operando, né? Teve bastante discussão disso, o Banco Central até emitiu a nota de esclarecimento, dizendo, não, quem está no mercado já operando, continua operando. Aí a gente vai definir o que é realmente VASP. Quem for VASP, pelo menos exercer essas 3 atividades iniciais, vai precisar de um processo de autorização. Eu acho que o próximo desafio, primeiro esses operacionais, tarifas e tal, que eu comentei aqui, o próximo desafio é encaixar gerenciamento de risco e compliance da 109, porque ele é pesado. Se você for olhar na 109, cada uma das caixinhas das atividades, o Banco Central recheou bem. Então, tem esse custo operacional muito mais impactante
como é feito no capital social, né, do que no capital regulatório de ter que depositar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. As entidades vão queimar essa grana para colocar a sua operação de pé, né? Então, tem contratação de sistema, contratação de profissional, criação das suas políticas, manuais. Então, isso dá muito trabalho e tem um lado econômico, né, de investimento aqui nisso. Então, eu acho que o desafio maior seja agora o mundo cripto romper com o que ele era. Assim, eu toco do jeito que eu acho melhor aqui. Tem uma autorregulação da Bcrypto como norte, como diretriz. A gente sempre vai dar essa norte, essa diretriz. Mas agora tem uma norma que me obriga a fazer determinada ação, de contratar, que tem o efeito de contratar determinado serviço de background check. Então, acho que o desafio maior é operacional. Pós ou valendo as normas aí que vão se transformar em norma a partir das consultas públicas 109, 10 e 11. Ótimo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre. Eu separei aqui para a gente ir conversando sobre as consultas públicas. Sobre as consultas públicas da CVM, sobre a consulta pública da CVM. A CVM, ela está reformulando aí a resolução sobre crowdfunding, tokens. Eu queria saber quais são as mudanças mais significativas dessas propostas. O que a gente vê, a Bcrypto tem um programa até pedido da CVM, dentro do acordo de cooperação técnica com a CVM, tem a parte educacional e tem a parte que a CVM pediu para a gente fazer uma espécie de programa, a gente chama de programa de assessoria, como se a gente fosse um Sebrae do novo entrante, para esse cara, quando ele for fazer o protocolo do pedido de autorização, ele já encaminhar as informações. A instrução normativa, a 88, que trata de crowdfunding, ele cuida de duas coisas. Primeiro, essas questões de capital, identificação do beneficiário final, grupo de controle, mas o que pega é o parecer de auditoria de TI. Porque o parecer de auditoria de TI, por si só, ele não é um problema. O issue é construir o background, o back-office operacional para que você que vai receber o dinheiro de terceiro e vai utilizar o dinheiro de terceiro numa oferta micro, vamos colocar assim, você tem que se resguardar do ponto de vista cibernético para não sofrer um ataque cibernético, para perder esse recurso do terceiro, a responsabilidade sua é ilimitada. Então, eu acho que, pelo menos daquilo que a gente interage, a Bcrypto, a gente já conseguiu 8 pedidos de autorização dentro desse programa de assessoria, foram associados aqui da associação, fizeram o pleito, a gente trabalhou aqui com os parceiros, o VBSO faz a parte legal e a Security First faz a parte de auditoria de TI. Então, a gente deu direcionamento para esses 8 pleiteantes que conseguiram as suas autorizações, mas o desafio é sempre operacional de novo aqui, Flávio. Então, provavelmente, o da 88 de crowdfunding, a gente vai ver por exemplo, a CVM exigindo que o relatório de auditoria seja emitido por uma empresa que tenha a certificação XPTO. Que é importante. Né? Sim, porque, de novo... faz mais segurança para o mercado. Exato. E para o recurso do terceiro, de novo. Você está administrando, de certa forma, a poupança popular. Quando você recebe o recurso de terceiro para converter amanhã num investimento firme até encher essa caixa d'água ali do projeto coletivo. Então, você tem que proteger isso. Então, acho que da 88, esse é talvez um ponto de maior, vamos dizer, atenção aí do ponto de vista operacional. Do ponto de vista de trigar, talvez a gente tenha algumas adaptações em termos de volume, de quanto você pode captar da pessoa física e tal. Então a gente deve ter algumas acomodações. E também, Flávio, é natural, né? O Banco Central hoje fala que ele regula por recall. Não é que a norma deu problema como no carro deu problema, mas ele edita uma norma, no Pix isso é um exemplo claro, precisa melhorar a norma, ele avança. Então aqui a gente vai ver regulação por recall também da CVM com relação a esse assunto, seja do ponto de vista operacional aqui de parecer de auditoria e seja pelo lado de atualização desses limites mínimos, né, de captação de recursos, etc., para que tenha uma oferta talvez mais adequada aí para o mercado em termos de fazer sentido do econômico, sabe? Qual é o custo regulatório para eu patrocinar essa licença minha? E, Thiago, você acredita que a CVM está considerando adequadamente as especificidades aí dos tokens como ativos digitais?
Essa é uma discussão que começou bastante aí com o Parecer 40, ofícios 4 e 6, né, tokens de renda fixa. Não é um assunto fácil, né? A gente, ainda mais a gente do direito, está sempre atrás da natureza jurídica para conseguir identificar, né, o que aquele ativo ou aquela situação é de fato juridicamente do ponto de vista de efeitos. Então acho que tem sido produtivo o ambiente, independentemente do ofício, de recurso na CVM. Acho que a discussão tem sido produtiva e o que a gente vê é uma CVM, assim como o Banco Central, abertos para ouvir o mercado. Isso, Flávia, há 10 anos atrás, 2015, impensável. É Era porta totalmente diferente. fechada e você que se vire. É totalmente diferente. Então, eu acho que tem muita ainda, por exemplo, listagem. Caramba, como é que a gente vai exigir do. A gente vai exigir um rol de. Uma lista do que precisa ter no white paper para que a tokenizadora, a VASP, lato sensu aqui, faça o registro ou faça a oferta na sua plataforma do token XPTO. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente Ajustar. discutir em termos de quais são esses requisitos para dar a segurança para o investidor, para esse cara saber que não é uma pirâmide, né? Enfim. Isso é importante. Eu acho que a porta está aberta e a gente tem conseguido dialogar bem com a CVM. Aí é aquela coisa, né? O mercado quer uma velocidade e o regulador tem a sua própria, própria velocidade É. dinâmica, né? Não tem como. Natural, natural. É. E você acredita que tem riscos de excessos regulatórios que podem acabar limitando até a inovação nesse segmento, por exemplo? Eu não vejo isso assim como uma preocupação nossa. Não vejo isso no dia a dia na interação com o Banco Central, com a CVM. Pelo contrário, o exemplo da consulta 97, primeira consulta Q&A da história do Banco Central, falando, não, quero ouvir o mercado. Então, acho que nesse primeiro momento tem muito a todo mundo aprender junto. Acho que a autoridade tem não só ouvido a gente, mas bebido da fonte de outros benchmarks. O Banco Central está super atualizado, foi para o Japão, voltou, Reino Unido. Então, tem levado a sério assim a parte regulatória do que é melhor na largada. Então, por exemplo, a Lei 14.478 tinha uma discussão lá atrás, Flávia, de precisa colocar a segregação patrimonial. Naquele momento, antes de se tornar a lei, 2022 para 2023, o Banco Central considerou que ainda não precisava ter segregação, apesar de ser justificável numa lei federal. Hoje o Banco Central já entende que, a gente agora precisa ter segregação patrimonial. Então, essas discussões elas são recorrentes, mas têm andado para frente, sabe? Agora, é óbvio, né, que e ninguém quer ver restrições, barreiras à entrada, né, uma das bandeiras da Bcrypto mesmo sempre em relação a informações do que vão para a Receita Federal, isonomia dos players de custo, carga regulatória, custo Brasil. Então, acho que tem andado bem agora, ainda mais com o mundo cripto não só sendo só uma hype, mas realidade, né? Investidores institucionais fazendo grandes aportes, os governos, linhas gerais aí de outras jurisdições também vendo a relevância da tecnologia. Então, eu acho que está tudo meio que andando junto, mas nossa preocupação agora é com o judiciário. A gente tem já feito frentes com o judiciário, porque no Brasil a gente tem o princípio da jurisdição única. O que é isso? Tudo pode ir para o judiciário. Só que o judiciário hoje, se tiver um assunto cripto, que seja briga de parceiros, né, um acordo operacional, o cara desligou, não ligou, recolheu, não recolheu, o judiciário, a gente tem feito um trabalho educacional. A gente fez um acordo de cooperação técnica com o CNJ para que tudo isso que a gente vem construindo nos últimos 5 anos em termos de dividir conhecimento e informação com Receita Federal, Banco Central, CVM, Ministérios Públicos, GAECos, também chegue para aquele que tem a caneta pesada, que é um juiz. Então, a gente tem feito esse trabalho, assim como tarifa é uma prioridade do ponto de vista regulatório no âmbito do Banco Central nas consultas públicas, agora a gente tem um trabalho esse ano e provavelmente o ano que vem, ainda de intensificar e clarificar para o judiciário o que é esse mundo cripto, quais são essas relações, o que acontece da blockchain, está dentro da blockchain, é direito do consumidor, não é direito do consumidor. Então, a gente, do ponto de vista agora de policy, está bastante focado em dividir esse conhecimento com o judiciário. Então, a gente já está começando Extremamente importante. Extremamente importante. com o judiciário de São Paulo, né, porque as maiores demandas
e uma concentração de CNPJs também está em São Paulo, mas assim, Pernambuco, OAB de Pernambuco, as outras OABs a gente interage bem e a gente acredita que vai conseguir levar a palavra, né? Como diz um colega nosso aqui, do mundo cripto para o judiciário, né? E é isso, com certeza. Ficou faltando a gente comentar sobre a consulta pública da Receita Federal, que é um assunto importante, é um assunto que eu acho que muita gente também quer saber, debate em relação a isso. E eu queria falar com você quais são, assim, os principais pontos de mudança nessa nova declaração de criptoativos proposta pela Receita. Eu acho que o mais importante aqui, o que a Receita busca na Decrypto, é que as entidades que são detentoras dessas informações, então o Thiago tem, a Flávia tem a conta, sei lá, no XPTO, cripto, que esse cara preste as informações para a Receita, porque a Receita quer saber qual é o perfil da pessoa física. Ele não está atrás da pessoa jurídica, né? Que nesse momento da Decrypto. Até porque a Receita precisa cumprir os seus acordos internacionais do ponto de vista de dividir informações com as outras jurisdições pelo mundo, né? Então, acho que o primeiro ponto geral, assim, eu gosto de trazer assuntos mais macro aqui para não entrar no detalhe e depois dou uma pitada de detalhes aqui. Mas a Decrypto, ela tem a pretensão de criar uma trilha de autorregularização dos CNPJs detentores das informações. Aí tem a instituição de pagamento, que está conectada com o parceiro X ou Y, que ele recebe a informação, mas esse cara não é VASP. Então a gente está separando o joio do trigo, fazendo essa interação com a Receita, de mostrar o que é realmente VASP, quem são as pessoas obrigadas a dividir informação, quais são realmente esses tetos de dividir informação das pessoas físicas, tá? Então, linhas gerais, o que a Receita busca é: mercado, vou dar uma janela para vocês, CNPJs, até o meio de 25, para que vocês façam as suas se autorregularizem dentro desse ambiente da IN 1888, que é notificar as informações para mim, que eu quero saber, eu quero fazer a digestão das informações de quem tem carteira, onde tem, quanto transaciona, etc. Por que o mercado hoje tem 90% de stablecoin? Os caras estão fazendo câmbio? O que esses caras estão fazendo com... Né? Então, esse conteúdo informacional é relevante para a autoridade e por isso que a Decrypto, ela dá esse norte do ponto de vista de, gente, se autorregularizem até o meio do ano para que as informações de qualidade cheguem para a gente aqui. Então, do ponto de vista da pessoa física, aí tem outras questões, né? Mas a Receita precisa receber, né, de quem é o detentor, quem lhe hospeda, que está transacionando na sua plataforma. Então, a responsabilidade de notificar. Então, assim, a Decrypto, fazendo uma digestão do que efetivamente a Receita busca, é isso: autorregularização dos CNPJs que recebem as informações dos seus clientes, separando quem é realmente VASP, quem é uma gestão de pagamento que tem um acordo operacional. Esse cara não é VASP, esse cara não tem que notificar a informação. Quem tem que notificar a informação é realmente a entidade que ele tem a relação ali na plataforma, não o terceiro que faz o cash-in. E, Thiago, essa nova declaração de criptoativos, ela pode aumentar a complexidade aí para investidores, para a empresa? Como que a gente consegue simplificar isso? Olha... Esse é um desafio. A gente tem discutido com a Receita e também tem sido bem receptiva. Antes mesmo da consulta pública, a gente teve umas 4 interações com a Receita, com a subsecretária, todo mundo, fiscalização e tal. Eles são bem atentos, conhecedores do que está acontecendo. O que a gente tem pontuado, e provavelmente a manifestação da Bcrypto vai estar pública, porque a gente autorizou a Receita a disponibilizar a manifestação da Bcrypto no site da Receita, para que alguns conceitos sejam melhor definidos, para que a gente não caia em obrigações de reportar que a entidade, a VASP, não vai ter condição de saber do airdrop, qual foi o valor transacionado que o cara adquiriu. Não é impossível. Então, essa informação do valor de aquisição, do valor de venda e qual um instrumento a gente está buscando demonstrar para a Receita do que é possível informar para que os formulários de informe tenham ali, ou campos, como você falou, genéricos, e aí a obrigação de reportar está resolvida, mas a Receita está ainda numa pegada de checklist de troca de óleo de carro. Muitos campos,
mas a gente, no mercado, não tem condição de achar quanto que o fulano adquiriu o airdrop X ou Y no NFT que não tá fora, tá no DeFi. Então a gente tem explicado isso para a Receita. Então, de novo, o peso hoje, Flávia, está muito mais na obrigação acessória dos CNPJs que fazem, são os intermediários aqui, as corretoras, etc., linhas gerais, do que a pessoa física. Aí a gente, depois da Decrypto, deve ver uma atualização do manual de declaração de imposto de renda pessoa física, que vai fazer um match com aquilo que a Receita vai receber em termos de informação do que a Decrypto vai obrigar os CNPJs a informar. Aí a gente vai ter um match. Então, por isso que a autorregularização nesse momento ela é importante. Mas, de novo, a gente está aqui trabalhando para sensibilizar a Receita que deixa alguns campos genéricos e a gente vai notificar vocês do que é genérico. A gente não tem como saber o preço de aquisição, o preço de venda de algum ativo que está no DeFi. E você acha que essas exigências fiscais, elas podem afastar aí players internacionais do mercado brasileiro? Porque a gente tem diversos players internacionais, né? Acho que não. Acho que hoje o mercado, seja nacional ou offshore, está bem consciente do que é o Brasil. Esse gap já teve mais no passado, tá, Flávio? Se eu estivesse fazendo essa pergunta 4 anos atrás, aí seria uma resposta um pouco diferente. Mas eu não vejo não vejo nenhum movimento de resistência contra esse tipo de obrigação. E que, de novo, todo mundo luta e busca, independentemente se está na Bcrypto ou outras associações, né, para que seja isonômico. Todo mundo tenha o mesmo nível de obrigação, seja informacional, seja de tributário. De novo, por isso que tarifas aqui é importante, para que a gente possa, cada um, aí oferta o seu melhor aplicativo, a sua melhor lista de tokens, aí ganha quem for realmente mais eficiente. E não quem tem algum benefício por não informar ou por estar fora. A gente não vê nenhuma resistência de entidades offshore, de outras plataformas, no sentido de não cumprir regras brasileiras, hoje em dia, tá? E para fechar agora, como que você avalia aí a sinergia entre as propostas do Banco Central, CVM, Receita Federal? Você acha que elas são complementares ou você acha que elas acabam sendo conflitantes? A nossa maior preocupação é a junção daquilo que Banco Central e CVM estão fazendo com a Receita. A Receita, ela sempre anda meio que solo. Ela toca meio que a vida dela, Flávia. Ela não pergunta nada para ninguém, não. Eles vão tocando a trilha deles, tem as obrigações deles. E qual é o nosso trabalho aqui no segmento cripto? Tudo bem, ninguém está se conversando, Banco Central e CVM estão se conversando, mas a Receita eventualmente não se conversa em termos informais, formais. Aí a gente está fazendo o elo fazendo essa ligação aqui para que, de novo, aquilo que a gente construiu na reforma tributária seja refletida numa norma de tarifa, que seja refletida na Decrypto. Tudo isso são episódios de uma série. Então a gente está na primeira temporada da série, que são as tarifas, né? Então a maior energia que a gente gasta é fazer as conexões com o que Banco Central e CVM fazem com relação à Receita. Mas Banco Central e CVM têm dialogado e conversado bem, lógico, sempre tem questões aí interna corporis, não, isso aqui eu acho que é isso, mas não tem nenhuma truculência em termos de diálogo. A gente tem visto, assim, todo mundo buscando realmente dar o melhor em termos de normas iniciais, para que depois aconteçam os recalls aí. Mas a Receita, realmente, a gente precisa ter essa conexão. Tiago, quero agradecer a tua participação. Feliz que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada consulta pública, que é um tema aí que realmente as pessoas estavam pedindo pra gente abordar e é um tema super importante. E você trazer tanta informação com tanta clareza para todos nós. Queria que você falasse aí como as pessoas te encontram nas redes sociais, encontram a Bcrypto nas redes sociais para acompanhar aí o trabalho de vocês. A Bcrypto tá no Instagram, tá no LinkedIn. Eu tô só no LinkedIn, meu Instagram é privado, eu quase não posto nada, é só coisa de bicicleta. Que é bom também, é bom também. Meu Instagram. Mas a galera de Brasília geralmente é a galera de bicicleta. Porque eu tô morando em bicicleta. Brasília e eu vejo que todo mundo só anda de bicicleta. Eu já tô pensando em comprar uma bicicleta pra mim também. Então, eu pode me acessar no LinkedIn é Thiago Severo Gomes. Então, eu tenho essa rede como profissionalmente respondo, o pessoal manda inbox, seja gringo, nacional, eu mando meu e-mail corporativo e a gente se fala. Mas a Bcrypto é essa, LinkedIn, Instagram
Instagram e o meu LinkedIn. Ótimo, ótimo. Thiago, muito, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Pode ter certeza que será convidado novamente para a gente falar sobre Opa, outros assuntos. estamos E por aqui. pessoal, que quiser saber mais sobre tokenização, mercado de capitais, mercado de crédito, acessa descomplique.com.br. Lá a gente tem muito conteúdo de graça para vocês, com muita informação muito boa mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E já comenta aí, conta pra gente qual assunto vocês querem no próximo podcast. Gente, muito obrigada. Semana que vem tem mais podcast para vocês. Thiago, novamente, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.